O segredo para o Internacional vencer os times? Joguem com 11. Fim de papo. Internacional 3-0 contra o time do Curitiba, uma vitória tranquila, um jogo sem muitos esforços. O time do Curitiba muito cansado, depois do primeiro tempo o time deles morreu, não conseguiu fazer praticamente nada. E o Internacional sempre com controle, sempre com equilíbrio da partida, ditando o ritmo do jogo. Foi lá, fez os 3-0 com facilidade, com tranquilidade e garantimos 3 pontos, jogando 11 contra 11. Agora imaginem se o Curitiba tivesse um expulso aos 3 do primeiro tempo. O caos que ia ter sido essa partida. O Inter que foi a campo desfalcado, né? A gente já não tem o René pela lateral esquerda, aí o Moisés também não tá, jogou o Tauan Lara. Nós não temos o Wanderson, não temos o Alan Patrick e também perdemos o Bustos no primeiro tempo. Então o Internacional foi com um time bem mexido pra partida, mas foram nas individualidades das peças que entraram que o Internacional conseguiu garantir a vitória. Isso é a prova de que o grupo é forte. O que a gente precisa de fato é de um centroavante que põe a bola pra dentro com mais facilidade. O alemão fez o gol hoje, mas ele tem dificuldade, ele é truculento. O David, eu já cansei de falar do David. O Cadorim também não dá e o Wesley Moraes já tá arrumando as malas pra ir embora. Então a gente precisa de um camisa 9. Mas o Inter se demonstrou um time muito maduro com a partida e aprendeu a não sentar em cima de um resultado antes do fim do jogo. Apesar de que nessa partida de agora, o segundo tempo tava morto, né? Os dois times estavam caminhando praticamente em campo. Fisicamente caíram muito, tanto Curitiba quanto Internacional. Eu acho que se o Internacional tivesse aumentado mais o ritmo na segunda etapa, teria conseguido marcar mais gols, mas também já tinha o resultado na mão, então equilibrou a partida, ditou da forma que queria, conseguiu fazer o resultado de 3-0 com extrema tranquilidade. Começa o jogo, o Internacional postado ali no bom e velho tripézinho de volantes do Maionese, agora sob comando de Brother Menezes, Gabriel mais atrás, Edenilson e Depena, e os jogadores de frente com Pedro Henrique pelo lado direito, o Tyson caindo mais pela esquerda, mas indo mais pelo meio, e o alemão na frente fincado como centroavante. E o jogo começa e com 1 minuto de jogo, o Curitiba já dá um cagaço no Internacional. Uma boa jogada pelo lado direito em cima do Tauan Lara, o jogador cruza pra dentro, e o Léo Gamalho finaliza no cantinho do gol. O Daniel faz uma baita de uma defesa, ela bate na trave e vai pra fora. O Inter logo na sequência tem uma boa chance com o alemão também desperdiçada, e o jogo ficou nessa animosidade de ir por uns 7 minutos, até que o Internacional controla o jogo e consegue ter mais a bola. Aí a gente passa a criar as principais jogadas e numa delas, aos 20 minutos, o Pedro Henrique dribla uns 15 cara do Curitiba, faz o passe pra dentro e o Tyson finaliza e marca o gol do Internacional, fazendo 1-0. Uma baita de uma jogada do Pedro Henrique. Pra mim, o ataque tem que ter Pedro Henrique de um lado, Wanderson do outro e deixa alguém ali fazendo uma função de falso 9. Não precisa de um centroavante, a gente não tem nenhum que preste também, né? Bom, aí depois que o Internacional marca o gol, o jogo tende a ficar mais equilibrado. O Curitiba pega mais a bola pra criar as jogadas e o Internacional busca o contra-ataque. Só que o Inter tava com a marcação bem encaixadinha e o Curitiba não conseguia criar grandes chances. Então nessa amarração dessa parte do jogo, a partida começou a perder ritmo. Mas por volta dos 40 minutos, o Internacional novamente cria uma boa trama pelo lado esquerdo dessa vez. Depena faz um cruzamento rasteiro na diagonal, o alemão faz o pivô e encosta a bola pro Edenilson finalizar de primeira no canto esquerdo do goleiro do time do Curitiba, marcando o Inter 2-0. E assim termina o primeiro tempo, o Internacional fazendo uma vitória com 2 gols de vantagem e tendo essa oportunidade de transformar a vantagem em tranquilidade pro restante da partida. Bom, aí no segundo tempo a tônica do jogo se mantém a mesma do finzinho da primeira parte e logo no início, numa arrancada de contra-ataque, o Tyson pega a bola, sai correndo, ela dá um bate-rebate, sobra pro alemão, que em uma bela jogada individual ele limpa o jogador do time do Curitiba e finaliza, a bola bate na trave, entra para dentro do gol e o Internacional ali faz o terceiro gol da partida e a partir dali o jogo acaba, porque os dois times caem demais na produtividade e fisicamente caem bastante também, principalmente o time do Curitiba. E apesar das mexidas que o técnico deles fez, não conseguiu surtir tanto efeito porque eram jogadores basicamente de meio. O Inter estava fazendo uma forte marcação no meio de campo e as principais jogadas do Curitiba aconteciam pelos lados, principalmente lá pelo lado do Tauan Lara, que não foi bem na partida, o guri. Mas mesmo assim, na hora do acabamento, na hora da conclusão de jogada, o Curitiba não tinha eficácia nenhuma. Houve só um lance no fim da primeira etapa que o jogador que entrou deu um bom passe pro Igor Paixão, que finalizou fraco, finalizou mal, o Daniel fez a defesa. Ali também o jogador já estava desgastado, ele estava com um princípio de lesão que ele tinha tido na segunda etapa. Então o jogo foi muito tranquilo pro Internacional. A segunda etapa o Internacional jogou como quis, uma tranquilidade absurda, mesmo não tendo a intensidade que teve no primeiro tempo. Tanto que a principal individualidade da partida, no meu ver, foi Pedro Henrique. E o Pedro Henrique no segundo tempo ele não tinha condições de jogar. Tyson também cansou bastante, então esses dois jogadores que
que ditam o ritmo da partida, por consequência de condição física, diminuíram de rendimento. Mas, cara, foi tranquilo, conseguimos resultado e é isso que importa. A gente precisava aí dar uma limpadinha na mancha que a gente deixou no jogo contra o Botafogo. Conseguimos 3 pontos, que é bom pra gente continuar se firmando na parte de cima e principalmente para conseguir confiança com esses jogadores. Devido ao fato da gente não ter os principais jogadores, a gente tem que ter confiança com esses que estão entrando agora no time titular. Bom, vamos para as notas dos nossos amáveis jogadores, que hoje vão receber boas notas. Hoje eles foram bem. Daniel foi seguro, fez 2 boas defesas, de resto sem nenhum problema, nota 8. Bustos estava bem na primeira etapa, mas acabou saindo lesionado ainda no primeiro tempo, então vou deixar ele sem nota como preservação. Vitão e Moledo muito seguros na zaga, sem dificuldade. O Moledo, ele dá, assim, ó, o Moledo é outro nível de zagueiro em relação ao que a gente tem, então ele dá uma segurança além do que a gente já tinha. O mercado ele tava vindo bem, mas o Moledo é de outra prateleira. Vou deixar o Vitão com a nota 7,5 e o Moledo com 8,5. Tá, o Alar, o guri entrou, mas eu não gostei. Achei que ele foi mal na partida, ele sentiu o jogo, o lado dele foi perigoso. Ele que tem uma qualidade de ir pra frente, ele não conseguiu ser ofensivo, tanto por conta da pressão, da questão do nervosismo, da ansiedade. Eu vou preservar ele de nota também por conta dessa questão. Gabriel bem demais no meio de campo. O Curitiba ele não conseguiu jogar pelo meio, até porque a preferência pelas jogadas do Curitiba acontecem pelos lados ali com o Igor Paixão e com o Aleph Manga. E o Gabriel continuou sendo o rei dos desarmes, então vou deixar ele com a nota 8. Depena pragmático no meio de campo, mas fez a jogada pro segundo gol. Acho que devido a essa condição vou deixar ele com a nota 6,5. Edenilson fez o gol, foi bem demais na partida. O Edenilson sempre pesando ali na entrada da área, ele sendo esse jogador da volância do tripé com mais liberdade. O Edenilson incrível no jogo, vou deixar ele com a nota 8,5. Pedro Henrique pra mim também o melhor da partida, um jogador que no primeiro tempo destoou totalmente por conta da individualidade dele. Ele deu o ritmo pro jogo, ele deu intensidade, a personalidade dele foi importante. Vou deixar ele também com a nota 8,5. Tyson fez o gol, foi muito bem, produtivo na frente, puxou jogada, puxou contra-ataque, participou do terceiro gol também. Tyson parecendo que treinou durante toda a semana, ele aí que adora treinos. Vou deixar ele também com uma nota 8. Alemão, dificuldade na frente, a gente sabe que ele é truculento, que ele tem as suas deficiências com a bola, mas deu assistência, fez gol. Vou deixar o Alemão com a nota 7,5, ele aí que hoje é o melhor centroavante que o Internacional tem, não é o suficiente. Para os jogadores que entraram, o Heitor entrou bem no lugar do Bustos, o Heitor conseguiu suprir a função com muita tranquilidade, vou deixar ele com a nota 7. Johnny também entrou muito bem no meio de campo, solto, com a oportunidade de desenvolver as jogadas, de se movimentar pelo campo, vou deixar o Johnny também com a nota 7. Maurício entrou, movimentou o meio, nota 6. Kaique também segura, nota 6. E o Caio Vidal, cara, hoje o Caio Vidal ele deu a prova do porquê ele tava no banco. O Caio Vidal não dá, ele parece nervoso, ele parece meio sem ritmo de jogo. Tem uma finalização dele no segundo lance que ele dá uma bomba, a bola quase vai pra lateral, depois ele toma um amarelo bobo. Vou deixar ele com a nota 4,5, Caio Vidal. Não gostei da entrada de segurança, eu nunca fui muito fã dele também. E como frase final do vídeo, nada melhor do que um pedido à CBF de que, por favor, excluam o cartão vermelho das partidas do Internacional. Feito, gurizada, esse foi nosso pós-jogo de hoje de Internacional e Curitiba. Se tu gostou, deixa teu like, te inscreve no canal, compartilha com os amigos que eu tô postando conteúdo diferenciado sobre o Internacional toda semana. A gente volta amanhã às 6 horas da tarde com o react da partida e depois voltamos com o pós-jogo do confronto Internacional e Colo-Colo, o primeiro jogo das oitavas de final da Sul-Americana. Já vou lançar o placar aqui, vai ser 2-0 Internacional com muita tranquilidade. Até lá, tenham todos uma ótima semana, um forte abraço pra vocês, até mais.